Eu descobri recentemente que tenho transtorno do espectro do autismo e, tendo descoberto isso, eu descobri também as razões pelas quais eu sofro tanto no meu trabalho. Parece que no meu trabalho está todo mundo contra mim. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos profissionais estão na descrição. Bem, esse problema de o servidor, o trabalhador autista, se sentir perseguido é muito mais recorrente do que se possa imaginar. E a proposta deste vídeo é tentar ensinar, ou para não ser muito pretensioso, tentar sugerir algumas formas da pessoa atípica com TEA lidar com esses problemas no ambiente de trabalho. Bem, primeiro, não é que o autista acha que está sendo perseguido. É que, de fato, o temperamento da pessoa que tem transtorno do espectro do autismo, ele causa estranheza. Eu me lembro muito bem que antes de ter um diagnóstico, de imaginar que eu pudesse ser autista, havia um estranhamento das pessoas em relação a mim. E eu, igualmente, estranhava o temperamento delas. Na minha cabeça, elas é que eram estranhas, não eu. Eu era lógico, racional, pessoa calculista no melhor dos sentidos. Aquela pessoa era que levava muito a sério as coisas, que não suportava uma afirmação direta, não suportava a sinceridade de uma outra pessoa, o dom de dizer a verdade. O autista tem esse dom. Só que a verdade às vezes dói. Às vezes ela é inoportuna no jogo social. Às vezes não se espera que você diga a verdade sobre tudo. E de fato, no jogo social, na convivência, tem verdades que não precisam ser ditas, a gente pode deixar para lá. Tem coisas que não precisam ser resolvidas numa DR. Você não precisa discutir o relacionamento com seus colegas toda hora. Tem coisas que se resolvem sozinhas, com o tempo. Tem problemas que existem e vão se arrefecendo com o tempo. As pessoas típicas têm mais facilidade de aprender isso. A gente não, a gente aprende na tora, aos trancos e barrancos. Mesmo assim, depois que a gente descobre que nós temos o diagnóstico, depois que a gente descobre que é autista, porque antes você não percebe também. Depois que você recebe o diagnóstico e começa a entender que você é diferente, aí você começa a olhar para si mesmo. E também a olhar para o passado e entender os comos e os porquês. Então é por isso que, muito comumente no ambiente de trabalho, o autista às vezes é isolado pelos colegas, às vezes os colegas fazem provocações até praticam hostilidades, dizem coisas cruéis. E você sabe por que eles fazem isso? É porque algum dia você pode ter dito alguma coisa sem maldade no coração, porque o autista fala verdades, mas não está com maldade. Não está com dor de fígado, não fala do fígado. Fala porque acha certo falar naquele momento aquilo, sem maldade. Mas aí a pessoa acha que aquilo foi com a intenção de ofender e a pessoa guarda aquilo. Ela guarda aquilo e vai se vingando aos poucos em toda a oportunidade que tem. Então tem o bullying, tem o isolamento, tem o desprezo, tem o assédio moral do chefe muitas vezes. O autista é muito direto. Eu tenho conhecidos autistas que no ambiente de trabalho não pode ver uma coisinha em desacordo com uma norma, com um estatuto, com um regulamento, que já começa a procurar meios de revolver aquele assunto muito seriamente. Conheço pessoas que já notificaram seus chefes, olha, o senhor não está cumprindo isso. Às vezes, uma simples conversa, sem tratar desta questão assim de maneira tão legalista, mas tratando de uma maneira mais informal, você consegue resolver, porque às vezes o chefe deixa de cumprir uma coisa que ele deveria cumprir, ou de observar uma coisa que caberia ele observar, nem é por querer fazer isso,
às vezes passou batido, esqueceu, foi negligente, e às vezes uma simples lembrança cordial pode resolver o problema. Só que o problema é que o autista não está preparado para esse jogo de cintura, para esse traquejo. O autista não tem esse rebolado todo. E aí, quando você tenta resolver isso dessa maneira mais formal, né, mais legalista, mais rebuscada que o autista costuma lançar a mão, às vezes gera antipatia. Aí a pessoa, o chefe também começa a se comportar de maneira até desrespeitosa com relação àquele autista. Aí o autista começa a levar fama de chato no ambiente de trabalho. Ah, esse cara é um chato, ele merece, eu vou tratá-lo assim. E aí isso pode descambar num assédio moral. Em empresas privadas, frequentemente, isso acaba em demissão discriminatória. Nós temos muitos casos aqui de processos que a gente move contra a empresa por demissão discriminatória. Porque, em vez de você olhar aquela pessoa com deficiência com um olhar fraterno, com um olhar inclusivo, né, com um olhar compassivo, né, e querer tentar adaptar, compreender a diferença do outro, não. Você estabelece uma animosidade, uma rivalidade com aquela pessoa, acaba demitindo ela por causa da deficiência. Isso é demissão discriminatória. E demissão discriminatória tem muitas consequências financeiras. Então, frequentemente aqui está rolando uma indenização por conta de demissões discriminatórias. Mas no serviço público, em geral, não é tão fácil assim. Você não manda ninguém embora diretamente, né? Você tem que abrir um PAD. E frequentemente acontece um PAD. Porque às vezes estressam demais o autista, provocam uma discussão e aí há uma crise. Aí a crise é confundida com desrespeito. O desrespeito tem enquadramento no estatuto como infração disciplinar, instaura-se o PAD. E aí você vai punir uma pessoa por causa de uma consequência de uma condição de saúde, e não por uma infração direta que ele teve dolo de praticá-la. Outras vezes a pressão é tão forte que começa a apresentar atestados e se afastar porque começa a enxergar aquele ambiente como um ambiente hostil. Eu, de vez em quando, tenho contato com clientes que, diante de problemas com a chefia, com os colegas, com o RH, começam a tomar uma série de providências, todas elas inadequadas e que só aumentam o tamanho do problema, da hostilidade no ambiente de trabalho. Tem uma cliente que, por causa de múltiplos problemas de relacionamento dentro do trabalho, ela ficou tão estressada que ela tomou uma providência contra o chefe na ouvidoria. Também instaurou um procedimento na corregedoria. E na corregedoria, além do chefe, ela levou 3 colegas. Além disso, ela foi ao Ministério Público para poder fazer uma representação contra esses mesmos colegas. Além de ir no Ministério Público fazer essa representação contra os colegas, ela escreveu também uma carta para o prefeito. E depois de tudo isso, o ambiente ficou ainda mais sobrecarregado, todo mundo a retaliando mais ainda, ela se afastou do trabalho. Eu queria te dar uma sugestão se você está passando um problema como esse no seu ambiente de trabalho. Se você é pessoa com TEA e está passando um problema desse no seu ambiente de trabalho, eu vou te recomendar uma coisa. Diante de qualquer obstáculo que você tenha no relacionamento, no seu trabalho, você não vai chegar a nenhuma conclusão e fazer reclamação para ninguém antes de se consultar com profissionais de saúde. Antes de qualquer providência, você vai se dirigir ao seu psicólogo e ao seu psiquiatra e vai se submeter a algumas sessões e contar o que está acontecendo. Olha, o meu chefe fez isso, meu colega fez isso, eles estão fazendo isso. Não esquece, você tem TEA. E TEA tem problema no relacionamento. O problema é na comunicação relacional. É aí que está o problema do autista. Então há grandes chances desse problema ser revelado no contato das características da deficiência manifestadas em você com a interação com as outras pessoas. Talvez tenha uma solução clínica para isso. Muito provavelmente vai ter alguma coisa do ponto de vista da adaptação laboral, ou seja, pode ser que um ajuste na forma de você executar o seu trabalho resolva esse problema. Talvez, se tirar você daquele ambiente, que você tem problema relacional com as pessoas,
na relação intersubjetiva e colocar você para trabalhar em casa? Resolva. Porque aí você não vai ter contato com esse pessoal, você só vai ter que apresentar a sua produção, cumprir suas metas e com contato muito reduzido com essas pessoas, aí param de acontecer as tretas, para de acontecer a perseguição porque você está em casa. Talvez, se você ficar menos tempo lá, uma redução de jornada, venha resolver isso. Talvez, dependendo de onde você esteja trabalhando, uma remoção para outra repartição, para outra cidade, para outro estado, dependendo de onde você trabalha. Se você trabalha na União, você pode ser transferida para outro estado. Soluções tem muitas, mas nenhuma delas é polemizar dificuldades de relacionamento em várias frentes jurídicas. Então, gente, se você passa por isso, se você acha que está sendo perseguido, se você está tendo muita dificuldade de relacionamento no trabalho, se você está acuado, se você está estressado, se você está entrando em crise por causa disso, se você está se deprimindo por causa disso, procura um profissional de saúde, conta o que está acontecendo, conta tudo, como é que é o seu dia a dia no trabalho e o que está acontecendo e o que você está pensando das pessoas. Com certeza ele há de encontrar uma solução em algum tipo de recomendação de adaptação, que você pode pedir ou pessoalmente ou através de um advogado, que é o que eu recomendo. Agora, se tiver mesmo acontecendo a hipótese de assédio moral por parte dos colegas ou da chefia, isso é uma coisa que também pode ser resolvida, porque nada impede você de ter uma adaptação laboral para tentar ser mais feliz no trabalho, ter menos contato com gente chata, ainda que eles achem você o chato, mas para você os chatos são eles, você ainda tem a possibilidade de responsabilizar civil e administrativamente aquele que pratica o assédio moral contra servidores. E lembrando que assédio moral contra servidor autista nunca é só assédio moral. Como o autista é pessoa com deficiência, o assédio moral contra a pessoa com deficiência em razão da deficiência também vai ser o crime tipificado no artigo 89 da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, qual seja o crime de discriminação. E medidas podem ser tomadas também no âmbito criminal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like, isso é o mais importante. Quanto mais você dá like, mais o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.